Olá! Hoje iniciamos mais um episódio do podcast 120 anos do Colégio Evangélico. E hoje nós vamos falar sobre as diferentes gerações no ensino, na educação. Professoras, então, de mãe para filha. E eu tenho o prazer de receber aqui comigo para esse bate-papo a dona Helga Rapke. É isso, dona Helga? Pronunciei certo? É isso mesmo. Então, também seja bem-vinda para falar um pouquinho da sua trajetória aqui no Colégio Evangélico, juntamente com a sua filha Mariane Rapke, que ainda está na sala de aula, alfabetizando muitos alunos dessa trajetória, então, que marca os 120 anos do legado do Colégio Evangélico para o desenvolvimento de Panambi e de toda a nossa região. Seja bem-vinda, dona Helga. Muito obrigada. Dona Helga, falando um pouquinho e relembrando um pouco da história, como é que era aqui o ensino lá em 1975, quando a senhora começou, quando a senhora entrou na sala de aula? Quais são as suas principais recordações desse tempo? Muito boas. Eu sempre gostei muito de ser professora, já brincava de professora de tempo de criança. E comecei a trabalhar no Pindorama, onde também trabalhava a professora Gerda Weiser, que gostou do meu trabalho, e ela trabalhava aqui como professora de educação infantil, e ela me convidou para vir trabalhar aqui no colégio. E foi uma coisa muito boa, mas eu gostei tanto de trabalhar aqui. Muito bem, dona Helga. Então, nos conte como começou a sua história aqui no Colégio Evangélico e quais são as suas principais recordações. Isso. Eu me formei como professora na escola, na cidade de Cruz Alta, no Colégio Santíssima Trindade. Iniciei minhas atividades de professora na Escola Estadual Pindorama, onde a professora Gerda Weiser, reconhecendo o meu trabalho, me convidou para trabalhar no Colégio Evangélico Panambi. Fui alfabetizadora durante muito tempo e gostei muito. Lembro-me de muitos alunos dos lugares onde sentavam. Eu não cansava e nunca tive problemas de saúde, pois gostava muito do que fazia. Mesmo aposentada com 86 anos, acompanho o que está acontecendo na nossa querida escola, pois tenho alguém que mora na minha casa junto comigo e que me conta tudo o que está acontecendo. Às vezes até discutimos, pois eu acho que no meu tempo era assim e ela acha que não, agora é assim. Assim, então, os métodos de ensino também são muito diferentes. Quando apareceu o método do Anglo, quando eu peguei o livro que ela me mostrou, não gostei. Achei assim, isto não pode dar certo. O meu tempo era melhor. Tá, agora, depois de 2, 3 anos, eu estou achando o máximo esse método. Pois os aluninhos dela e dos outros também, já estão escrevendo textos na época de, vamos dizer, agosto. E os meus escreviam textinhos no fim do ano. Então, a gente vê que, hoje em dia, tudo avançou, tudo melhorou. Então, acho assim que está certo assim. E gostei muito dos alunos, os pais também muito queridos. Gostei do que eu fiz.
É muito bom, né, dona Helga, poder olhar para trás. A senhora, no auge dos seus 86 anos, e perceber o quanto a senhora também contribuiu para a formação de cidadãos, que nem a gente diz, né? Também. Que não, a escola tem um papel muito importante que vai além da técnica, né, do ensino e aprendizado, que é a questão da formação do ser. E como a senhora se sente assim vendo que essas pessoas, esses alunos que anos atrás a senhora alfabetizou, hoje são médicos, psicólogos, dentistas, CEOs de empresas, né? Como que a senhora se sente? Muito, mas muito feliz e realizada também. E muitos pais que foram meus alunos, agora os filhos deles são alunos da Mariane. Passando de geração em geração. E esse amor que a senhora sentia pela sala de aula, pela profissão do ensinar, a senhora passou para a Prof. Mariane, né? Que hoje ainda está aqui atuante na escola. Como é que era? A senhora chegava em casa, contava como é que era ser professora, que ela se inspirou para dar continuidade? Sim, eu conversava muito em casa, eu contava assim as coisas assim bonitas, lindas que aconteciam. As coisas mais eu não contava, mas era muito, muito bom. E a Prof. está aí, né? Prof. Mariane, como é que começou a sua história aqui no Colégio Evangélico? Bom, a minha começou um pouco diferente. Eu entrei como alfabetizadora. Aquele ano abriu 4 primeiros anos, né? Então a mãe já estava aqui e eu ia fazer estágio do magistério. Então me convidaram para estagiar aqui. Aí eu trabalhei 1 ano, né, como alfabetizadora, e aí abri uma vaga na educação infantil, que era que eu gostava também, né, de criança e trabalhar. E aí a Prof. B, a esposa do seu Schiller, me convidou então para trabalhar na educação infantil da escola. Então, fiquei 24 anos na educação infantil, mas eu já trabalhava com o Jardim, na época, Jardim B, né? E, então, a gente já preparava eles para a alfabetização. Então, já tinha essa experiência. E aí, abriu, depois de 24 anos, abriu uma turma de 1º ano e faltava uma prof. Aí, me perguntaram se eu não gostaria de voltar a alfabetizar. Na hora, eu me senti assim, né? Quanto tempo só na educação infantil, né? Mas enfrentei o desafio, até por ela sempre me falar muito bem dessa questão, e eu gostei no 1º ano que eu alfabetizei. Aí eu voltei a trabalhar, então, com o 1º ano, né? Agora já estou 37 anos na escola, né? E gosto muito também, né, de trabalhar. E realmente assim a gente se realiza vendo eles lendo, né? É uma coisa assim mágica, linda, quando eles começam a descobrir, né? É um processo realmente incrível, esse processo da descoberta. Lindo! Talvez único, transformador, né, Prof? Eu acho que para quem está conduzindo isso também, uma grande responsabilidade, né? E como que a senhora vê esse desafio hoje da alfabetização, como a professora Helga também colocou, desses novos métodos, da tecnologia? Hoje as nossas crianças elas já nascem praticamente, né, mexendo no celular com o dedinho touching, que a gente diz, né? Então, a gente tem uma outra realidade, uma outra perspectiva, crianças muito mais instigadas, muito mais curiosas, talvez, do que no passado. Muito. E isso também é um desafio no sentido de você dar conta de suprir essa curiosidade, né? Realmente, as crianças elas já nascem diferentes, né? A gente sempre diz. Então, eu acho agora até mais fácil alfabetizar do que no começo. O 1º ano que eu trabalhei, há 37 anos atrás. Nossa, que história! Muito mais fácil, porque eles já vêm com uma carga muito grande. Muitos já vêm alfabetizados, né? Então, a gente tem que ir além, né? Não só na questão de ler e de escrever, tem que ir muito além, porque eles vão além, né? Que nem agora eu estou trabalhando os dinossauros, né? E eles, assim, eu disse para eles, acho que eu vou sentar aqui, vocês vão me dar aula. Exato. Porque eles têm muito conhecimento, né? Então, é bem diferente.
É realmente uma nova postura, inclusive, do professor nessa troca do ensinar e aprender, né? E veja realmente como as coisas evoluíram e como também o CEP acompanha essa evolução, como a gente bem comentava aqui nos bastidores, no momento de pandemia, como o CEP se adequou rapidamente, foi um desafio para todos, mas que perdeu pouquíssimo tempo, né, de aula, enfim, uma semana. Alfabetizar online foi difícil, mas deu certo. Deu certo dentro Aham. das possibilidades que a gente Sim. tinha, né? Professora Mariane, o que o Colégio Evangélico representa na sua vida? Então, vendo uma mãe professora, você estudando aqui desde os 5 anos, e hoje, depois de 37 anos dessa caminhada, você está aqui para falar do Colégio Evangélico. O que ele representa na tua vida? Tudo. Meu filho também estudou aqui, né? Os netos dela estudam. É de geração em sobrinhos, geração, netos, né? De geração em geração. Né? Minha avó já estudou aqui. Então, assim, para nossa família, o Colégio Evangélico é tudo, né? Não tem... E é como eu disse, ontem a gente estava festejando com as crianças, né, o aniversário da escola, e com bolo, e daí eles disseram, eu faço parte dessa história. E eu pensei, a minha família faz parte dessa história, né? Então é diferente. É muito forte, realmente, né? E uma das bases muito sólidas do Colégio Evangélico que trazem esse protagonismo é realmente trabalhar a família, né? Esse envolvimento das famílias talvez seja realmente o grande diferencial, que é o que mantém os valores, os pilares do Colégio Evangélico, que passam de geração para geração. E a gente vê o quanto é forte isso e o quanto é difícil manter essa questão dos valores, porque hoje a gente tem uma sociedade muito líquida, né, e que muitas vezes não se atenta para isso. E aí entra toda essa questão que a gente diz, da formação do ser cidadão de ali fora e devolver também para a sociedade. Dos pais na gente também. A confiança Eles dessa confiam entrega. De que a gente vai fazer um bom trabalho, de que a gente se esforça, né? Faz tudo assim realmente para dar certo. A referência também, né, prof, na qualidade de ensino, né? O quanto os nossos alunos são competitivos, estão ingressando aí em universidades de todo o país, em diferentes cursos, se formando, sendo protagonistas, né, no mercado de trabalho. E isso, com certeza, é um motivo de muito orgulho e realmente de carregar no peito essa camiseta dos 120 anos, né? Esse ano eu já tenho uma aluna também que é filha de uma menina que há 20 anos foi minha aluna, daí foi na educação infantil, agora eu peguei a filha dela também, então, assim, cada ano sempre tem, ou irmãos, ou filhos daqueles que já foram meus alunos, ou até netos dos alunos que foram dela, né? Então, é uma história, né? E isso os pais se sentem seguros também. Exatamente. Essa confiança no trabalho. É uma referência, realmente, né? No selo de qualidade em todos os sentidos. Mas, dona Helga, a senhora lembra, assim, de alguns momentos marcantes, curiosos, alguns percalços que teve nessa trajetória? Que a gente pudesse contar aí para esses alunos que estão agora lá no ensino fundamental, no ensino médio, que daqui a pouco vão estar saindo da escola. A senhora lembra de algum fato curioso assim que aconteceu aqui na escola? Até me lembro bastante, mas agora qual que eu vou contar? Não sei. Tive alunos assim muito queridos, mas também tive alunos bastante problemáticos, né? Mas, vamos dizer, problemáticos e, vamos dizer, eu sempre digo, mas não eram maus. Eram crianças queridas, mas adoravam fazer uma arte, uma coisa. Sim, desafiadoras, né? Tornavam o processo mais animado, né, dona Helga? Às vezes a gente tinha que rir das bobageirinhas que eles diziam, e aí eu me virava para o quadro para eles não notar que eu estava rindo. E como é que era naquela época, dona Helga, a disciplina? Porque a gente vê que hoje também... Era muito mais rígida. Isso, mudou um pouco essa relação do professor com o aluno, né? Que era como tudo era diferente. Quando a professora entrava, todos tinham que ficar em pé.
Era Aí uma a autoridade, professora né? cumprimentava e aí eles sentavam. Né? Quer dizer que tudo assim não era mais assim no tempo como meus pais foram educados, que ali aparecia até de ajoelhar em milho, aquelas histórias. Sim. Isso não tinha mais, mas castigos e coisas tinha. E como é também. que eram os castigos, dona Helga? Não fez a lição, vai para o castigo? Não, era muito assim, vamos dizer, um gurizinho, ele gostava de incomodar. Aí eu digo, então, hoje você não vai no recreio porque você machuca os outros sempre. Então, tu vai ficar dentro da sala de aula. Enquanto os outros brincam, se divertem, tu tem que ficar dentro da sala. Tá, ele ficou. Dali a pouco veio o pai dele com uma Coca-Cola de 2 litros e não sei quantos pastéis para ele comer. O castigo não foi tão grande. Não funcionou. Mas era assim. Era divertido. É. E aí, os alunos, assim, eles cumpriam as tarefas, eram estudiosos. Como é que era naquela época? Não. Isto faziam os temas perfeitamente. Era assim, os pais pensavam muito no futuro deles, né? Sim. Então, eles ajudavam os filhos em casa. Eu sempre dizia, parece que eles aprendem sozinhos. E era mesmo, assim, os pais ajudavam tanto que outro dia eu queria passar umas coisas, eles já sabiam tudo. Que coisa importante isso. E, claro, no passado também os pais tinham uma outra dinâmica de vida, né? E como que a senhora vê, prof. Mariane, esse acompanhamento dos pais e da família na atualidade? Olha, acompanham bastante, né? Sempre ajudam. Assim, eu nunca tive problema com pais sempre estão ajudando as crianças, né? A gente tem cada dia aula dada, aula estudada, tem tema todos os dias, né? Naquela época também, né, mãe? Tinha tema todos os dias. A gente tem na escola esse lema assim de sempre, porque assim, o que eles estudam na aula, eles vão fazer em casa, aquilo eles aprendem melhor, né? Então, os pais estão sempre por dentro do que fazem, que nem agora dá 120 anos, eles também estão ajudando, né, a construir um trabalho juntos com a gente, né, que daí fica mais rico o trabalho também. Claro, com certeza. Né? Mas eles acompanham sempre, estão sempre ajudando. É um trabalho também motivador, que nem a gente diz, quando é feito em equipe, né? Sim, quase trabalhar sempre, em equipe. Sempre digo, incentivo. as turmas são boas, porque a gente tem a família do lado da gente. Exato, né? esse estímulo, enfim, né? Por mais que as famílias hoje em dia são diferentes, elas têm mais trabalho, estão sempre correndo, outros até, digamos, tem pais que trabalham em outra cidade, né? A vida, só que assim, eles também já têm isso dentro deles, né? Eu tenho teminha, eu tenho que fazer. Esse compromisso vem deles, né? E outra questão que a gente também colocou e apareceu muito nos outros bate-papos que a gente já realizou é essa questão da oportunidade de estar aqui no CEP, né? Com certeza, e isso vale de novo para quem está nos assistindo e escutando, aí essa turma que está aí por sair do colégio, enfim, que realmente é uma oportunidade, né? É um grupo seleto que está aqui, né? Então, que aproveitem isso, que aproveitem todas as possibilidades, né? A escola oferece tantas atividades extra-classe, tanto no esporte, quanto na cultura, quanto nas artes, né? São várias possibilidades. Então, a escola não cuida só dos conteúdos, mas sim de toda essa formação 360. Para a vida, né? Exatamente, que é a formação do ser. Então, a importância de todos também aproveitarem nesse sentido. Mariane, você já teve algum perrengue, assim, que você se lembre, um fato curioso com algum aluno na alfabetização? Ou como você vê essa mudança também, que nem a gente comentou, né, da relação aluno-professor? E que, de certo modo, o professor ele também vai se adaptando com essa nova realidade. Com certeza, os seus alunos de 37 anos atrás não são os mesmos da atualidade. Não, com certeza. E acontece tantas coisas. E é essa troca que eu tenho com ela, né? Como eu moro com ela, eu chego em casa, né? Sempre a gente troca essas ideias, né? Então, é muito diferente.
né? Até alfabetizei a esposa do Alexandre. Foi a primeira turma que eu tive aqui na escola. Olha a Catiúcia, só. Juíza Agora. Que orgulho, né? Eu tenho orgulho de todos, porque eu acho que todos são bem encaminhados, né? Cada um com o seu potencial. Cada um com o seu potencial, né? Mas eu sei que estão preparados para a vida. Isso, né? É o mais importante, né? E como é que é isso, assim? O professor, ele se torna também tão parte da vida do aluno que ele é quase uma mãe, um pai, né? Ele começa a participar, enfim, é tão forte isso. Como é que é todos os anos entregar esses alunos, né? E pensar que eles vão seguir isso a gente sempre comenta, as profs, né? Agora está chegando o final do ano, né? E daí a gente tem que ter aquela paciência no início do próximo ano, pensar de que eles não tiveram toda essa caminhada dos outros. Exatamente. Porque às vezes a gente, mas... né? A gente se angustia às vezes. Não, calma. É início do ano, eles não tiveram toda essa caminhada, mas eles vão ter essa caminhada, né? Então a gente tem que se policiar também. Mas assim é bem difícil no final do ano. E como acontece essa atualização, né? Como a gente já comentou também, as coisas estão mudando cada vez mais rapidamente. É necessário o professor estar sempre trazendo algo novo, tem esse desafio da criatividade, da interação. Como é que é essa qualificação e essa atualização constante, poderíamos dizer assim, do corpo docente aqui do Colégio Evangélico? A gente está sempre estudando, nós temos reunião uma vez por semana, né, onde a gente troca ideias, a gente estuda, né, planeja juntas, né? Então uma ajuda a outra, né? Às vezes a gente tem uma ideia, a outra já ajuda, vai construindo e nisso a gente vai crescendo como profissional, né? Mas a escola sempre nos ajuda muito. Esse ano a gente teve um encontro do ângulo que foi muito, muito proveitoso para nós, né? Todas as profs disseram assim como abriu, né? Porque a gente começou o ângulo na pandemia. Então, durante o 2000 e 2021 não teve nada de curso. E aí começou, né? Então, nisso assim a escola propõe, né, para a gente muito estudo e a gente também sempre está disposta. É como eu sempre digo, eu já estou 37 anos na escola, mas como eu estou aqui, eu quero estar sempre sabendo das coisas, estudando, né? Porque não adianta dizer, eu já estou no fim de carreira. Não, a gente tem que correr atrás, até porque as crianças, elas têm muita curiosidade, então você precisa estudar, né? Não é fácil acompanhar, né? Não tem é que estar fácil sempre a mil pelo Brasil. E, dona Helga, como é que era na sua época, assim? Vocês estudavam muito, se atualizavam, se atualizavam, para estar sempre trazendo coisas novas para a sala de aula? Os encontros tinha encontros, porque no tempo que eu era aluna, a letra script era a que era usada, nem se ouvia falar em outra coisa. Depois chegou aquele método de palito. Sim. E aí, até hoje, tem gente que escreve, em vez de escrever com a cursiva, eles escrevem com a palito. Aí tivemos que estudar, se reunir, né, porque a script ficou mais tempo, né? Até hoje se escreve, né? E a palito era para cair fora. Mas, no fim, a palito é mais fácil para a criança aprender. E na segunda série, depois que eles passam para a script, né? Sim, para cursiva. Mas nós tivemos muitos encontros. Três Passos, Curitiba, até fomos uma vez. Aí era 3, 4 dias de estudo e de só da rede nossa, né? Aí as outras ensinavam os cantinhos novos que elas aprendiam, contavam para nós, então, e nós aprendia, depois cantava para os nossos alunos. Assim, era uma troca de ideias, de coisas novas, né? Era muito bom. Coisa boa. E quais eram as principais dificuldades dos alunos naquela época? Quais as dificuldades que eles tinham mais, assim? Era mais a passar para
Para cursiva, Pra cursiva. Aham. Porque a cursiva é difícil para criança pequena. Sim. E eu tive até alunos que tinham problema, às vezes, com a mãozinha, para defeito na mãozinha, então tudo Dificuldade aquilo motora. eles tinham que aprender a escrever, né? Sim. Mas aprenderam. Prof. Mariane, hoje, na atualidade, pegando esse gancho, né, das dificuldades, a gente tem ouvido muito falar que com as novas tecnologias também, os alunos, de certo modo, as pessoas estão se tornando mais rasas e não se aprofundam, né? E é essa questão também da dificuldade do hábito da leitura e da escrita à mão, justamente porque as tecnologias elas nos possibilitam outras formas, então, Sim. né, de escrever. Como você percebe isso e como a escola tem dado apoio nesse sentido para os alunos também não perderem essa essência, mas sim estarem Sim. adaptados com as novas tecnologias? Sim. Assim, como eles fazem educação infantil já desde os 2 aninhos, eles têm facilidade, né? É um ou outro, às vezes, que tem algum problema assim para pegar o lápis, né? Mas eles já têm eles já vêm desde pequenininho, pegando pincel, pegando lápis, usando Sendo estimulados. sempre estimulados. Então, assim, a gente não vê tanta essa dificuldade agora. São casos assim raros na turma, às vezes um ou outro, né? Mas que daí a gente mostra como é o correto e eles começam a pegar o lápis direitinho, a letra fica mais bonita daí, né? Porque é conforme você pega o lápis que a tua letra fica melhor, né? Então, assim como as crianças vêm tão estimuladas, hoje em dia isso não é um problema, né? Então, dona Helga, olhando para trás, do que a senhora mais sente saudade? Que eu mais sinto saudades é do convívio com as crianças, da alegria que eles têm, da energia que eles transmitem para a gente. Eles são muito felizes. Então, o futuro deles eu vejo como muito. Acho que vai ser muito bom, apesar de todas as coisas ruins que a gente vê na televisão e jornais e coisas, mas ainda eu acho que eles vão superar tudo isso. Com certeza, com uma base familiar e com a ajuda da escola e da sociedade também, né? Os pais precisam estar muito presentes com essas crianças para vencer essas coisas ruins, não? Exato. Mas saudades eu tenho de tudo, tudo, tudo. Até piqueniques nós fazíamos muito. A gente chamava de piquenique naquele tempo. Né? Mas era divertido. Nós saía de manhã e voltava de noite. Mas nós íamos a pé e voltávamos de ônibus, então. Mas era divertido. Dona Helga, e qual é o segredo para ser uma boa professora? Para educar, tem que amar? Eu acho que isso já está dentro da pessoa, né? Porque eu conheci professoras, infelizmente também, que nós fomos uma vez, não sei para onde, lá para reivindicar salário, lá no Gigantinho. E aí eu tinha umas do meu lado, eu pensei, mas vocês não merecem nem isso que a gente está ganhando. Né? Quer dizer que isso vem de dentro, sabe? É uma entrega muito grande que vai além da sala de aula, né? Então, é muito, eu acho que é muito isso mesmo, é paixão, é dom, é amor, é entrega, é você querer fazer a vida, a diferença na vida das pessoas. Não. Uhum. Muito bem. Prof. Mariane, educar para você é o quê? Também, mesma coisa. Amor, entrega, né? Como a mãe disse, isso está dentro da gente, né? E é isso aí, não tem... Né? No momento que tu gosta do que tu faz com amor e aquilo flui. Exatamente. Não é trabalho, não tem hora. Não. Né? Você realmente se entrega de cabeça. E quando você vê esse resultado, que são esses alunos, que eram alunos e agora são pais, são profissionais, você vê que realmente valeu a pena essa entrega. Muito. Né? A realização é muito grande.
Prof, como a senhora vê o futuro do Colégio Evangélico? Brilhante. Sempre, sempre brilhante. Porque a gente, assim, estando tantos anos aqui dentro, a gente vê só crescimento, né? Então, a gente vê, assim, no futuro sempre melhor, né? Porque a escola não para. A escola está sempre em movimento, né? E o que você tem a dizer, então, para quem está nos assistindo, nos escutando, que são alunos, pais, em relação ao colégio, que aproveitem, né, que explorem. Que aproveitem muito a escola. Eu sempre digo para os meus alunos, aproveitem esse tempo. Né? Para os meus sobrinhos também, agora com gincana e tudo, aproveitem, porque é a melhor fase da vida. Né? Depois, na faculdade, também é bom, também é legal. Mas, assim, essa parte aqui da escola é a melhor que tem. Né? Tu guarda isso para sempre. Eu sei que no 115 veio muitos alunos meus e eles estavam encantados de novo com a escola. Então, eles visitam, eles... Prof, como está tudo diferente, como está tudo lindo. Né? Então, eu vejo a escola como sempre para frente, sempre melhor. Né? A gente já entrevistou aqui alguns ex-alunos e é muito interessante que eles dizem que levam o CEP para a vida, né? E que é muito forte esses laços de amizade que eles constroem aqui. E com certeza isso também tem a ver com os valores que o Colégio Evangélico trabalha durante essa formação, né? Sim. E o quanto a amizade realmente é importante na vida de todos nós, né? Que bom, que ótimo esse bate-papo aqui com essas meninas, né? E agora, para encerrar, então, eu quero deixar à disposição o microfone para vocês, aí, para uma mensagem final, para quem está nos assistindo e nos escutando, então, nesse momento. Eu quero agora agradecer todos vocês que vão me escutar, vão se lembrar de mim, porque eu me lembro de vocês quase cada dia, mesmo tendo sido muitos alunos já, mas eu me lembro de vocês e tenho muitas saudades de vocês. Se vocês agora cresceram, ficaram moços, médicos, advogados, auxiliares de escritório, todas essas coisas boas que tem na vida, eu me lembro muito, muito de vocês, com saudades. Tchau. É isso aí. A gente lembra de todos, né? Sim. Alguns, assim, até a gente imagina, 37 anos atrás, eles eram criança. Sim. E agora são os adultos, né? Então, às vezes, a gente demora um pouco. Vamos botar onde, né? Olhando fotos agora, por causa dos 120 anos. Então, né? E daí a gente lembra das crianças assim, com muitas saudades. É muito bom, né? E eu acho assim, que tem que... Todo mundo que está assistindo isso, assim, ó, aproveitar esse tempo que está aqui na escola, né? Porque é maravilhoso. Muito bem, então, com essa mensagem de otimismo, de saudosismo, de que aproveitem, a gente encerra mais um episódio do podcast 120 anos do Colégio Evangélico.